Olá, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Como prometido e dito ontem, estaremos falando sobre a armadura que devemos colocar, tomá-la sobre nós, que o Senhor nos disponibilizou. Vamos orar em nome de Jesus? Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. De geração em geração, tu és fiel, Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque, pelo teu amor e favor, o Senhor ordena que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando e nos guardando. Pois, ó Senhor, hoje estamos diante de sua gloriosa presença para pedir que o Senhor venha ministrar em nós com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, venha nos ensinar como pôr a armadura que o Senhor disponibilizou para nós. Senhor, dê-nos o discernimento, a sabedoria, o entendimento, inteligência, compreensão. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, torne-nos sensíveis aos teus sussurros e impulsos, dê-nos percepção sobre tudo o que acontece em nossa própria vida e ao redor de nossas vidas, com quem está ao nosso redor. Senhor, fala conosco, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo 14. Nós vamos falar sobre a couraça, que é a peça que guarda o centro da vida. Não é sobre aparência, é sobre sobrevivência espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, é o verdinho, tá? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A verdade é o cinto da verdade, mas para frente estaremos falando sobre ele, amém? A couraça é a peça que guarda o centro da vida, como já lemos. Não é sobre aparência, é sobre sobrevivência espiritual. A couraça cobre os órgãos vitais, coração, emoções, pulmões, fôlego do processo, estômago, discernimento, fígado, peso, toxinas emocionais, rins, filtros internos, intenções. Se isso fica exposto, o ataque entra por dentro. Quando há uma batalha, antigamente, hoje em dia, você pode perceber que os exércitos policiais, a PM, e dentre muitos, eles usam um colete à prova de vida. Porque é muito importante, é a famosa couraça da justiça. Nós devemos estar vestidas dela, porque senão o nosso coração é atingido e as nossas emoções, nossos pulmões, tudo é afetado com os dardos e setas malignas. E então, quando é afetado, nossas emoções entram em desequilíbrio. Nosso fôlego do processo, a gente começa a ver que, nossa, essa luta está demorando demais. Começamos a perder o fôlego, o gás. O nosso estômago é o discernimento. A gente não consegue já mais enxergar nada, entender o que está acontecendo. Fígado, peso, toxinas emocionais começam a também mexer com o nosso corpo, nossa mente. Os rins são filtros, intenções. Não conseguimos verificar as intenções do outro para conosco. Às vezes alguém chega assim perto de você, ai amigo,
mas por trás de você só Jesus sabe o que rola. Então, se isso fica exposto, o ataque entra por dentro. Por dentro. Na Bíblia, justiça não é perfeição. É alinhamento correto com Deus. Quando a vida está desalinhada, o interior, que é o nosso secreto, entra em conflito. O coração perde estabilidade, decisões ficam confusas. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando a vida entra em cenários de injustiças, relacionamentos desequilibrados, ambientes opressores, decisões fora do tempo, cargas que não são nossas. Em Isaías, capítulo 10, versículo 1, diz assim: ai dos que decretam leis injustas. Isso começa a afetar a couraça. A couraça da justiça é sensível ao alinhamento com Deus. Quando a injustiça é tolerada, o interior entra em conflito. O coração perde estabilidade. O discernimento enfraquece. O fôlego começa a falhar. A couraça não cai de uma vez. Ela racha por dentro. Sinais de que a couraça está sendo afetada. Verifique e veja os sinais na sua própria vida. Peça ao Espírito Santo de Deus para que te alerte neste momento se a sua couraça da justiça está afetada. Desgaste emocional constante. Confusão nas decisões. Sensação de peso sem causa clara. Cansaço que não passa. Sensibilidade exagerada a tudo. Tudo você fica sensível. Se alguém te fala alguma coisa, já te magoou. Você está com cansaço que você pode dormir, mas não passa. É uma sensação de peso, uma coisa assim, eu não sei o que é, mas tem um peso. Uma confusão, você quer tomar uma decisão, mas não consegue, não sabe como, não sabe por onde. Um desgaste emocional, você está sempre estressado, sempre cansado. Isso não é fraqueza, é proteção comprometida. A sua couraça está comprometida. O coração é o primeiro a sentir. Na Bíblia, o coração governa emoções, intenções, escolhas e vínculos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós lemos ontem, não foi? Quando a couraça falha, as nossas emoções passam a decidir. Aí a gente começa a decidir por vontade própria, pelas nossas próprias emoções. Vínculos se tornam confusos, feridas ficam abertas. Quando o coração está sem proteção, mágoas se acumulam. Alguém fala alguma coisa para você e você logo leva para o coração. E é difícil de tirar porque ficou magoado. Carência vira direção. Revelação do próprio coração. Isso é perigosíssimo e não do espírito. Decisões são reativas. A alma sangra em silêncio. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração. O pulmão sustenta o fôlego do processo.
Toda caminhada espiritual tem tempo. E tempo exige respiração contínua. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as forças. Sem coraça, o ânimo cai rápido. O processo cansa. A pessoa começa e não termina. E o pior, se torna confuso e não entendemos o que está acontecendo. Nos perdemos. Quando o fôlego é afetado, desistência frequente. É verdade. Vontade de largar tudo. Troca de propósito por alívio. Sensação de sufocamento interno. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Falta de fôlego não é falha. Falta de fôlego não é falta de chamado. É desgaste interno. Mais um sinal que a sua armadura está afetada. O estômago fala de discernimento. Ele não decide o que entra, ele decide o que fica. O estômago absorve nutrientes, retém o que gera vida, elimina o que intoxica. Espiritualmente, discernimento é isso: reter o que edifica e rejeitar o que contamina. Se alguém falou para você ou com você alguma coisa, você tem que tirar daquilo que foi que a pessoa falou de bom. E o restante joga fora, elimina. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Quando o discernimento falha, a pessoa engole tudo, absorve palavras erradas, internaliza ambientes tóxicos, normaliza o que deveria ser rejeitado. E lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. O problema não é o que chega, é o que permanece aí dentro. Os rins representam os filtros internos. Na Bíblia, rins estão ligados a intenções profundas, motivações ocultas, decisões silenciosas. Jeremias capítulo 17, versículo 10. O Senhor prova o coração e os rins. É onde Deus separa o puro do impuro por dentro. O fígado na Bíblia está ligado ao derramamento da vida. Na Escritura, o fígado aparece associado ao sangue, ao sacrifício, à vida que é entregue. Lamentações, capítulo 2, versículo 11 diz: ele derramou o seu fígado por terra. Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Quando a vida é continuamente drenada, algo está errado no interior. Quando a couraça falha nessa área, a pessoa vive esgotada. Sente que está sempre se doando demais e colhendo de menos. Perde a alegria espiritual. Vive em modo de sobrevivência. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir.
A justiça protege a fonte de vida. Justiça bíblica não é perfeição. No contexto das Escrituras, justiça, posição correta diante de Deus, é alinhamento, não performance. É dependência, não esforço humano. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. A couraça se sustenta na graça, não no controle. Quando a pessoa vive em injustiça espiritual, assume cargas que não são dela, ocupa lugares que não lhe pertencem, tenta sustentar o que Deus não pediu. Mateus, capítulo 11, versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Peso excessivo não vem de Deus. Então, o Senhor te diz hoje, entrega para Ele. Ore a Ele e fale com Ele sobre tudo que está te afligindo. E entrega para Ele pedindo que Ele troque contigo, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O nosso é extremamente pesado, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os nossos olhos espirituais para que venhamos ver, Jesus amado, se nossa armadura está atingida em algum ponto. Jesus, nos ensina, ó Deus Todo-Poderoso, como devemos corrigir, ó Pai Celestial, o que está nos afligindo, ó Deus. Ó Senhor, eu sei, ó Deus, que em momentos depende de nós e que temos que agir em certas vezes, mas existem vezes que orando ao Senhor e entregando ao Senhor, o Senhor age por nós. Senhor, se for de sua vontade, que entreguemos a Ti e o Senhor vai agir por nós, mostra-nos. Mas se é de nossa parte que temos, Senhor, que agir, então mostra-nos também, abrindo os nossos olhos. Repara, Jesus amado, a nossa couraça da justiça, para que estejamos firmes e fortalecidos e alinhados em contrito contigo, Pai Celestial. Nós oramos e já te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Em nome de Jesus nós oramos, né? Já agradecemos ao Senhor, já entregamos ao Senhor. Se você sentir no seu coração de fazer uma oração, faça, peça ao Espírito Santo que te ajude, te ensine, te direcione, te capacite, tá? E siga a voz do Espírito Santo de Deus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe e Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém?